Nesse vídeo eu vou te mostrar a importância de você saber gerenciar as suas emoções. A gente vai ver o quanto isso pode te ajudar na sua caminhada com Deus e como uma visão errada sobre as emoções pode te atrapalhar nessa caminhada. Quando a gente fala em emoções, existem principalmente dois erros que a gente pode cometer. O primeiro erro é menosprezar a importância disso, a importância das nossas emoções. E o segundo erro é justamente não saber ou não querer remodelar as emoções que a gente sente. No primeiro erro, a gente pode pensar que as emoções elas são parte do nosso instinto, são reações instintivas e que talvez elas não tenham uma relação muito importante com as coisas da nossa vida. A gente pode pensar que são características de pessoas que, na verdade, são imaturas, guiadas somente por emoções, né? As pessoas falam isso. E a gente pode achar até que as emoções elas nos impedem de viver uma vida mais racional, mais centrada, né? E por que eu creio que essa visão está errada? Eu vou te dar três motivos para você ver isso. Número um, nossas respostas emocionais acompanham a nossa avaliação cognitiva da situação que nos encontramos. Então eu vou te dar um exemplo para você conseguir enxergar isso da melhor forma. Imagina que você está numa situação de perigo, uma situação de perigo real, de perigo iminente, algo que pode realmente, por exemplo, tirar a sua vida ou te ferir, né? Às vezes a gente se encontra em situações assim da vida. Então é natural que você sinta emoções negativas, como por exemplo, a emoção do medo. É natural que numa situação de perigo real, você sinta medo. Ou seja, o seu cérebro está avaliando o seu cenário, está cognitivamente chegando à conclusão de que você está em perigo e, portanto, você sente medo. E você tem, inclusive, reações emocionais importantes para você sair daquela situação de perigo. Mas não somente emoções negativas despertam isso na gente, emoções positivas também. A gente avalia o nosso cenário, a gente vê, por exemplo, um cenário de muita felicidade. A gente pode tirar como exemplo o dia do seu casamento, se você é casado, né? Aquele dia ali, você está fazendo um voto diante de Deus de amar aquela pessoa, a pessoa mais importante da sua vida, a pessoa que vai passar a vida inteira com você, que vai compartilhar tudo com você. Você está tomando compromissos importantes, você está ouvindo da outra pessoa que ela também está tomando compromissos importantes. A sua família está ali com você, os seus melhores amigos. Aquele momento, um momento que naturalmente vai despertar em você emoções positivas, né? Alegria, euforia, amor, paixão. Você vai ficar feliz e é natural. Na verdade, seria errado se naquele momento, no dia do seu casamento, você não ficasse emocionado. Você falasse, não, eu sou uma pessoa muito racional, sou uma pessoa muito centrada, então eu não estou sentindo emoção nenhuma aqui, estou só tomando uma atitude importante, mas na verdade, isso que seria errado, isso que seria estranho, né? A gente avaliar o nosso cenário. Poxa, nesse dia eu estou fazendo a coisa mais importante da minha vida, talvez, uma das coisas mais importantes que eu posso fazer, uma coisa que produz em mim extrema felicidade, extrema alegria, e eu estou emocionado com isso, eu sinto a felicidade de estar fazendo isso. Então, as nossas emoções, elas têm a ver com essa nossa avaliação cognitiva mesmo do cenário que a gente se encontra. É uma reação natural, muitas das vezes. E aqui vai mais um motivo para a gente não menosprezar as nossas emoções. Número 2, as nossas emoções elas estão intimamente ligadas à nossa visão mais profunda do mundo e da nossa vida. Para a gente entender isso, eu vou dar mais um exemplo. Na época da escola, eu tinha um amigo que ele se dizia ateu. E ele era inclusive aqueles ateus, assim, mais militantes, né, ele queria provar por A mais B que, enfim, Deus não existia, não existia nada espiritual e que o mundo era totalmente material. Na época de adolescente, tinha uma certa moda de assistir filme de terror, se juntar para assistir filme de terror. Eu nunca gostei muito, sinceramente. Mas os amigos se juntavam e queriam cada vez um filme pior que o outro, né, mais horripilante, mais assustador. "Nossa, eu vi um filme assim, eu vi um filme assado, esse é pior, esse dá muito medo", enfim. Eles se reuniam muito para isso, eu não era muito dessa vibe. E esse amigo começou a ver filme de terror e começou a sentir medo. E aí eles começaram com certas teorias, "Nossa, eu vi um vulto", e o outro falava, "Nossa, aquele filme eu ouvi aquele barulho lá daquele demônio, daquela entidade, sei lá o quê". E aí começou essas histórias e um colocar medo no outro e um a sentir medo de verdade. E esse amigo que se dizia ateu, que dizia que não acreditava em seres espirituais, enfim. E aqui a gente vê então essa dissociação cognitiva. Poxa, se você diz que você não acredita em seres espirituais, como que você pode estar com medo deles, né? Como você pode sentir a emoção do medo se você diz que aquela coisa nem existe? Ele começou a de verdade sentir medo. Ele ficou com medo de verdade. Ele estava com dificuldade de dormir, ele estava com medo de ficar no escuro, ele estava com medo, enfim, das coisas que eles assistiram no filme. Que aquela coisa nem real é.
né? Então a gente vê que as nossas emoções, muitas vezes, elas denunciam qual é verdadeiramente a nossa visão de mundo. Talvez aquele amigo ele queria ser ateu. Ele achava mais legal, talvez mais bonito, mais inteligente, mais intelectual ser ateu. Mas lá no fundo ele não era tão ateu assim. A gente fala isso, né? Que às vezes tem esse ditado, né? Quando um avião está caindo, quase ninguém dentro do avião é ateu. Ele vai pedir a Deus, me salva, me tira daqui. Porque lá no fundo o ser humano tem essa semente, né? De ligação com Deus e tem essa crença de que talvez exista sim essa força superior, mesmo as pessoas que não são religiosas. Então as nossas emoções, elas denunciam isso. Quando a gente sente medo e clama por Deus, ou sente medo de, como nesse caso do amigo, situações espirituais, enfim, e ele sentia medo de verdade, então lá no fundo ele acreditava, a visão dele de mundo era de que o mundo espiritual era real, sim. E por fim, mas não menos importante, o número 3 diz: as nossas emoções, elas estão intimamente ligadas aos nossos objetivos na vida. Então, se uma pessoa tem o objetivo de ser um médico, uma médica, ela vai fazer muitas coisas na vida para que isso se torne real. Esse é um objetivo de vida e talvez esse seja um grande objetivo da vida dela, conseguir se formar em medicina, conseguir ser médico. Tudo aquilo que for negativo e destrutivo para que esse objetivo se conclua, vai despertar nela emoções ruins. Toda vez que ela não conseguir tirar uma nota boa, toda vez que alguma coisa atrapalhar ela, que ela chegar atrasada por algum motivo na aula e perder, tudo aquilo vai despertar emoções de ansiedade, emoções de medo. Mas, por outro lado, tudo aquilo que for construtivo, que for positivo para que ela chegue no objetivo dela, vai naturalmente despertar nela emoções positivas. Toda vez que ela tira uma nota boa, toda vez que ela está ansiosa para um resultado importante, e quando sai o resultado e ela vê que ela passou, ela vai ficar eufórica. O dia da formatura, sobretudo, né, ela vai ficar feliz, vai ficar eufórica, vai sentir orgulho de todo o esforço que ela empenhou ali. Então, todas as coisas construtivas, congruentes, vão despertar nela emoções positivas. Então a gente vê justamente que os nossos objetivos mais importantes da vida, eles moldam a nossa avaliação dos cenários, ou seja, se o cenário é positivo ou negativo, e nós reagimos naturalmente com emoções a esses cenários, a essa avaliação. Mas a conclusão que a gente quer chegar aqui com esse vídeo é como isso, tudo isso, tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Como isso pode te atrapalhar ou ajudar na sua vida com Deus. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que se Deus criou a gente assim, com emoções, é porque isso é importante. A gente vai ver na Bíblia que Deus ele fica feliz, triste, alegre. Então, a gente vê nos Salmos, a gente vê os apóstolos, a gente vê em todos os exemplos da Bíblia emoções santas. Porque Deus colocou isso ali na nossa constituição, no nosso ser, e isso com certeza é importante. O pecado, ele justamente corrói, corrompe a nossa visão de mundo, ele corrompe as nossas crenças fundamentais, as nossas crenças mais importantes. O pecado corrompe os nossos objetivos na vida, tudo aquilo que a gente falou. Então, o pecado vai também deturpar as nossas emoções. O pecado vai corroer a nossa forma de reagir e avaliar as situações da vida. E é justamente aí que a gente vê emoções irracionais. Emoções que elas não condizem com uma perspectiva e uma avaliação correta da realidade. Então, se a pessoa não consegue confiar na soberania de Deus, se o cristão, o filho de Deus, ele está ansioso, numa forma que a Bíblia vai dizer que é raro, que você não pode andar ansioso, porque você tem que confiar na fidelidade de Deus para conduzir os acontecimentos da sua vida, você vai ter emoções negativas que elas têm a ver com uma incredulidade, por exemplo, que é pecado. Você quer ver mais um exemplo? Uma pessoa que gosta de intriga, um crente que às vezes gosta de fofoca, e ele ouve uma coisa ruim da vida de uma pessoa e sente lá no fundinho uma alegria. Ele ouve alguma coisa dando errado com a vida de alguém e ele fica feliz com aquilo. Olha como o pecado consegue distorcer as nossas crenças, os nossos objetivos e, consequentemente, distorcer as nossas emoções. E se você parar para pensar, a nossa vida com Deus ela é justamente um remodelamento das nossas crenças, dos nossos objetivos, da nossa visão de mundo. A gente vai vivendo com Deus e vai sendo santificado e a gente vai justamente renovando a nossa mente, como Paulo fala. A gente vai remodelando essas coisas.
Então, naturalmente, nós vamos remodelando as nossas emoções também. À medida que eu cresço com Deus e cresço na fé de que Ele é soberano sobre os acontecimentos da minha vida, de que Ele faz todas as coisas cooperarem para o meu bem, à medida que eu creio nisso, as minhas emoções vão sendo coerentes com essa crença também. Eu sempre cito muito o exemplo de Paulo, depois que ele naufraga e eles conseguem fugir para uma ilha, se abrigar em uma ilha. E assim que Paulo chega ali naquela ilha, ele é picado por uma víbora venenosa. As pessoas ficam super assustadas com aquilo, falam: "Poxa, esse cara, os deuses, né, devem odiar esse cara. Poxa, esse cara naufragou, chega na ilha e assim que ele chega, uma víbora pica ele." E Paulo simplesmente sacode o seu braço, a serpente cai do seu braço e ele não reclama, ele segue a vida. Então, olha que loucura. Talvez eu, no lugar de Paulo, muito provavelmente, ia falar: "Poxa, Deus, você está brincando comigo, não é possível. Eu estou pregando a sua palavra. Eu abri mão de um monte de coisa da minha vida para poder estar servindo o seu reino. E aí eu sou um senhor de idade num navio que naufraga no meio do oceano. Eu consigo pegar um pedaço de madeira e fugir para uma ilha. E quando eu chego nessa ilha, uma víbora vai me picar, uma víbora venenosa. Poxa, não é possível, sabe, que você está fazendo isso comigo. As emoções seriam ali de uma pessoa incrédula, de uma pessoa insatisfeita, de uma pessoa que não está vendo a mão de Deus e a graça, inclusive nas dores e nos sofrimentos, que é o que a Bíblia nos ensina. Mas a emoção de Paulo no momento, uma emoção racional, uma emoção perene, plena, ela mostra justamente uma confiança absoluta em Deus e uma satisfação em qualquer desígnio de Deus para a vida dele. Qualquer que fosse, seja de dor ou sofrimento, seja de alegria ou de euforia, ele ia reagir àquele sofrimento, àquela dor, àquela situação da melhor forma possível. Então a gente vê uma emoção totalmente regulada com a verdade. A gente vê uma pessoa totalmente disposta a avaliar o mundo de acordo com a verdade de Deus, com a verdade da Bíblia, e o seu coração, o centro das suas emoções, correspondiam naturalmente a isso. Então, aqui que a gente conclui: como eu posso mudar as minhas emoções? E como isso é importante para mim? Ora, a resposta é justamente essa. À medida que a gente remodela os nossos objetivos da vida, quando os nossos objetivos estão coerentes com o plano de Deus, com a visão de Deus, a missão de Deus, quando a nossa cosmovisão, a nossa crença está perfeitamente alinhada com aquilo que a Bíblia fala, que são verdades, verdades absolutas, o nosso coração reage a isso de forma natural e de forma correta. E essas emoções são importantes para a gente viver e desfrutar da vida que Deus fez para a gente, da vida que Deus conquistou para a gente em Cristo. É muito importante a gente ter emoções reguladas na nossa família, no nosso trabalho, na nossa, no nosso ministério, na nossa vida da igreja. É muito importante a gente ter emoções de alegria, de contentamento, de tristeza com as coisas ruins da vida também. É importante a gente estar regulado e o nosso coração estar totalmente alinhado com a verdade de Deus. Se você ficou até aqui e gostou desse vídeo, eu queria te chamar para você se inscrever aqui nesse canal. Eu estou começando esse canal agora e é muito importante que você esteja comigo nesse momento. Você não vai pagar nada por isso, você vai se inscrever e vai dar uma força muito grande para a gente. Se você puder curtir, compartilhar esse vídeo com algumas pessoas, algum grupo da sua igreja, no seu Instagram, nas suas redes sociais, é importante que essa mensagem chegue. Eu quero estar sempre podendo gravar esses vídeos aqui. Eu acho que pode edificar a sua vida. E se isso realmente é importante para você, então dá essa moral aí e se inscreve no canal.